Tudo bem? Prazer, eu sou a Alessandra. Você sabe fazer networking? Você sabe como entregar um cartão de visita? Como criar vínculos? Networking e propósito são os assuntos de hoje do SOS Empreendedores. Salve transformadores! Sejam muito bem-vindos a esse episódio do SOS Empreendedores, que nada mais é do que networking e propósito, que são temas que você pode achar que já está um pouquinho batido, mas são a essência de qualquer negócio. Se você não está alinhado com o seu propósito e se você não está alinhado com as pessoas que vão te levar para a sua ideação, você literalmente vai ficar derrapando e patinando. E nós trouxemos aqui nada mais, nada menos do que quem, Ale? Nosso querido amigo Fernando Seabra, ele que já foi da seleção do Shark Tank Brasil, participa, é o mentor do Planeta Startup da Band, um cara que construiu toda a carreira dele baseado em muito networking, e networking de verdade não é trocar cartão não, é criar vínculos. E com propósito. Se a gente não acredita naquilo que a gente faz, Nando, perde o valor. Foi uma entrevista fantástica, com muito conteúdo que eu acho que você vai adorar. E o que mais que a gente tem hoje? Além disso, que você vai poder tirar muitos insights para os seus negócios, nós temos aqueles quadros maravilhosos, que é o Na Prática e o Deu Merda, que você pode se inspirar e trazer aqueles insights para você não errar e para você se inspirar para aprender com mais assertividade para os seus negócios. E a gente já vai fazer aquele velho pedido para você curtir, para você compartilhar e mandar para pelo menos 3 amigos seus que você vê que faz sentido esse conteúdo. E bora lá para ação, porque empreender na vida real é isso aí, é fazer muito networking e praticar aquilo que nos inspira a levar os nossos negócios lá para frente. A gente está aqui agora com o Fernando Seabra, que vai contar um pouco dessa história toda de mentor, agora até de reality show, Isso né? aí. Celebridade do Instagram, mas um trabalhador competente que tem desenvolvido uma série de startups. E a gente quer aproveitar o máximo do seu conteúdo. Fernando, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Prazer enorme estar de novo, Ale, estar com você, Nando, meu xará. Queria começar só falando o seguinte, essa história só de startup, a gente vive esse ecossistema há décadas e a gente nem se dá conta, né? E quando eu dou palestra, eu pergunto para as pessoas assim, você se lembra qual foi a primeira startup que mudou a sua forma de viver? E as pessoas não lembram, né? E eu falo o meu exemplo. Eu, na década de 90, só morei fora do Brasil vários anos para fazer especialização em mestrado e trabalhei nos Estados Unidos. E eu faço um barulho para lembrar para as pessoas que essa foi a primeira startup que mudou a minha forma de viver. E vou perguntar, e eu vou fazer para vocês, vou perguntar se vocês lembram qual é o nome dessa empresa. Que empresa era essa? Era ICQ. O ICQ, não existiu o termo startup ainda, era uma empresa israelense que foi comprada pela Microsoft e virou o MSN, né? E eu usava muito, porque morando nos Estados Unidos, a ligação para o Brasil era $1 o minuto, e digitava aqui com os meus amigos e família aqui no Brasil. Eu paquerava pelo ICQ. E mudou a nossa vida, né? Então, essa história já vem mudando a vida de todo mundo há muito tempo. E a gente nem se dá conta. Apesar do termo startup, que são as empresas que vivem num ambiente de extrema incerteza, de base tecnológica, que criam produtos e serviços que são escaláveis, terem esse nome só há uma década, já vem mudando o mundo há muito tempo e vocês, como eu, são influenciados por elas já há muito tempo também, então eu gosto de citar esse exemplo. Bacana. E aproveitando o ensejo, já que a gente está falando disso, de conhecimento, o que você gostaria de saber há 1 ou 2 décadas atrás, que você tem esse know-how, essa experiência hoje, que você gostaria de saber
há tempos atrás que mudaria a sua vida? Bom, a primeira coisa, eu gostaria de, no fim da década de 90, quando eu me perguntei lá nos Estados Unidos se eu comprava ou não as ações da Apple, eu gostaria de ter comprado. Dois. Né? Só porque a Apple estava quebrada, né? E eu queria ter mais visão para entender o quanto que isso ia mudar a nossa forma de procurar produtos, serviços, de que hoje o cliente ele vive digital só mesmo que ele compre offline, e o Covid veio para confirmar isso só cada vez mais, né? Então, já que o Covid hoje é um tema quente, uma batata quente, a gente usa tecnologia a qualquer momento, né? Então, se uma dona de casa ou um dono de casa vai no supermercado só comprar uma dúzia de ovos, o digital influenciou aquela compra e aquela venda, né? E a gente tem que se dar conta. Então, eu gostaria de ter entendido isso mais cedo, né? E eu seria muito mais empresário e menos mentor e menos professor, né? Mas eu me tornei um mentor e um empresário em função dos meus fracassos e dos meus sucessos, e tenho ajudado muitos empreendedores a empreender. Então vamos lá, você falou empresário, professor, membro de conselhos, mentor, consultor, líder de equipes. Como é que você é advogado também de formação, né? Eu sou, mas nunca advoguei. E, inclusive... Como é que dá para conciliar tudo isso e qual que é o seu papel preferido? Você sabe aquela coisa, a pessoa que gosta de futebol, mas não joga muito bem, só joga em qualquer sua posição, então eu faço um pouquinho de tudo ao mesmo tempo, né? Porque dependendo da demanda, a gente tem um papel só diferente, né? E às vezes eu estou como mentor, já fiz o programa de TV que vocês conhecem, que é o Planeta Startup, estou de mentor de algumas startups, ou empresa maior, que o papel de mentor só leva o nome de conselho. Eu vivo essa história do home office há aproximadamente quase 20 anos, né? Eu nunca fui fixo. Então, esse novo modo de trabalhar sempre fez parte do meu dia a dia e me deu essa mobilidade. Então, só por isso que eu acabo me envolvendo em muitas atividades, aulas, mentorias, e acabei dando aula isso em alguns MBAs também. E de todos esses papéis que a gente mencionou aqui agora, quais mais te desgasta e qual que você mais sente tesão em fazer? Eu acho que o maior prazer na minha vida está associado ao maior desgaste, né? Só porque quanto mais prazer a gente tem numa atividade, mais a gente se dá a ela. Então a gente se entrega de forma que faz a gente ficar exaurido daquilo. Essa é a minha forma de ver a vida. E o papel de mentor, para mim, é muito importante, porque eu acabo agregando para cada nova iniciativa tudo que eu vi antes nas outras. Então, eu gosto muito só dessa atividade, de botar o dedo nas coisas, mas não ser a pessoa que vai lá, executa e fica só vivendo aquele universo. Só por isso que as minhas iniciativas do lado de empreendedor, até eu descobrir essa mentoria, elas tiveram um sucesso só relativo, porque na execução não é meu negócio. E, de alguma forma, vir de uma família que tenha uma grande empresa, muitas vezes você ser rotulado como herdeiro, isso te dificultou ter essa independência, a buscar esse caminho? Eu vou falar, não é que dificultou, quase impossibilitou. A gente vive numa sociedade só judaico-cristã, onde a gente é rotulado pelo nome, pelo sobrenome, só pelo pai, só pelo avô, só pelo histórico, e às vezes a gente não está parte desse status quo, né? Não estar é diferente de não fazer parte. A gente não quer aquilo, né? Então a gente tem que correr muito atrás. E foi engraçado, porque por muitos anos, eu posso falar que por décadas, eu entrava numa reunião e alguém já falava, putz, só você, tal, etc., tal pessoa. E eu levei muito tempo para entrar numa reunião e a gente começar a nossa conversa só como você começou hoje. Isso é o Fernando, só tem esse histórico, né? Mas eu digo que é uma conquista,
Eu acho que é uma vantagem muito grande ter sido criado numa família de empreendedores, né, porque é um papel importante que a gente tem na sociedade e a gente vê muito dentro de casa. Então a gente aprende ali quando o negócio está acontecendo. Olá pessoal, eu sou o Ricardo Brown, eu sou sócio da Tática Consultoria em Vendas e Marketing, também atuo como professor de pós-graduação no Senac e como mentor de jovens empreendedores na Associação Comercial de São Paulo, na Distrital Pinheiros. Hoje eu vou conversar com vocês sobre como construir um posicionamento digital para se destacar no mundo online. O primeiro passo é você encontrar o seu diferencial, aquilo que só você faz, aquilo que você faz melhor do que os outros. Vou te dar um exemplo, é como se num dia chuvoso, todo mundo sai de casa com seu guarda-chuva preto tradicional e você saiu com guarda-chuva amarelo. Então, mesmo debaixo de chuva, todo mundo olha para você, né? Você se destacou no meio da multidão. Então, o seu diferencial é justamente o seu guarda-chuva amarelo, aquilo que faz você se destacar no meio da multidão, aquilo que você faz melhor do que os outros. Uma vez que você definiu o seu diferencial, o segundo passo qual é? É você conhecer e entender melhor seu cliente. Quem é esse cliente? Quem é aquele cliente que teu produto atende melhor do que a concorrência? Onde ele passa a maior parte do tempo dele online? No final das contas, né? Hoje em dia, a gente está com o celular na mão praticamente 24 horas por dia. Quais sites que ele costuma visitar? O terceiro passo vai ser que mensagem a gente vai transmitir para ele. Qual conteúdo eu vou estar passando para esse meu cliente. E essa mensagem, obviamente, ela tem que ser muito relevante para esse cliente. E aqui, pessoal, tem um pulo do gato. Para cada tipo de cliente, eu vou estar passando uma mensagem específica. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Para o cliente 1, eu vou estar usando o Facebook, estar me comunicando com ele através das comunidades, dos grupos que tem a ver com o meu negócio e que também esse cliente costuma participar. Já para o cliente 2, eu vou estar usando o Instagram. Eu vou usar essa rede para atrair novos consumidores para o meu negócio. Eu vou fazer posts com imagens super legais, vou fazer stories, justamente para atrair novos consumidores para o meu negócio. E já para o cliente 3 é um adolescente. Aí sim eu vou usar o TikTok. Eu vou fazer um vídeo engraçado, com música, falando a linguagem que o adolescente usa no dia a dia. A gente, para cada tipo de cliente que a gente tem, usar o canal ideal, que é onde ele passa a maior parte do tempo dele na internet, e fazer um conteúdo que é relevante, falando a língua desse cliente. Precisa falar com consistência, relevância e gerar visibilidade para o seu negócio. E qual que é o quarto passo? Depois que a gente definiu o diferencial, entendeu quem é o cliente e qual conteúdo eu vou passar, o quarto passo é a gente mensurar e ajustar a rota. Então, a gente faz a pergunta, estou atingindo meus objetivos? Né? Se tiver, maravilha, parabéns, bora lá, vamos investir mais para vender mais. Agora, se não tiver, calma, né? Vamos entender qual foi o problema, onde a gente está errando, né? E ajustar a rota para a gente ser mais assertivo da próxima vez. E aqui, pessoal, uma última dica para vocês começarem a colocar em prática a partir de já. Vamos testar um post onde a gente conversa com um cliente nosso atual, um cliente que já compra da gente há muito tempo, e peça autorização para a gente marcar ele num post, contando a história dele, desde quando ele compra da gente, por que ele compra do nosso produto, qual que é o diferencial que a gente tem versus a concorrência. Vamos fazer esses testemunhais, né, e postar nas redes sociais, contando a história do nosso cliente. Com isso, a gente vai estar engajando ainda mais os nossos clientes atuais e, além disso, vai estar atraindo novas pessoas que, quem sabe, no futuro venham a ser os nossos clientes. Foi isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado e gostado desse conteúdo. Agradeço a todos pela atenção. Um grande abraço, boas vendas, sucesso a todos. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou aluno da Faculdade do Comércio, fazendo o curso de administração. Ajudar as pessoas a enfrentar os seus obstáculos, e eu acredito que o conhecimento ele é algo que a gente tem que passar. Então eu procuro estar sempre me preparando para poder auxiliar o próximo junto com a minha equipe, para estar, e a todas as pessoas que estão à minha volta, dando palestras, cursos e sempre preparando as pessoas estarem prontas para o que vem amanhã.
pode ser algo global como algo pessoal, mas está sempre prontas para enfrentar os contratempos do dia a dia. E dentro das ideias que você trouxe, das suas multipotencialidades, na televisão as suas ideias foram bem aceitas e dentro do que você já desempenhou dentro dos bastidores, como é que rola lá? Há muita picuinha dentro do que você já desenvolveu, tanto no Shark quanto no seu programa. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Vamos lá. Eu me envolvi a primeira vez com essa história de produção, uma vez que, através do meu cargo de diretor lá no setor de empreendedorismo da Fiesp, a Fiesp tinha uma parceria com a Floresta, essa produtora que faz o programa Shark Tank Brasil, que ele conhece bem. E o nosso grupo da Fiesp ajudou a fazer a seleção e a escolha das empresas, não necessariamente startups, que participaram do programa Shark Tank Brasil. Fizemos isso, acho que por 3 ou 4 anos, né? Isso foi um trabalho de back-office, de bastidores. Um trabalho super extenso, aproximadamente 1000 horas de trabalho gratuito só por ano. E no programa Planeta Startup, eu montei uma equipe de mentores consultores que, junto comigo, passavam algumas horas com as startups para dar uns toques. A gente nem teve o tempo que a gente só precisava. A gente teve realmente só poucas horas porque era muito, muito trabalho. Você teve várias experiências de morar fora. O que isso contribuiu para a formação do empreendedor Fernando, né? Se isso é válido, se é importante, né, ter esse tipo de experiência. Para quem está começando agora a organizar a carreira e tiver uma oportunidade, deve ir, o que você acha? Acho o seguinte, Ale e Nando. Vocês fazem parte aqui de uma instituição de renome, que é um dos berços da academia brasileira, né? Apesar da gente ver muitos empreendedores, principalmente na área da tecnologia hoje, que criticam a academia, eu acho que a academia faz parte de qualquer trajeto só de sucesso, né? Só vamos lembrar que o gênio da lâmpada é 1 em 1 milhão. Então você citar o Steve Jobs, o Zuckerberg, cara, isso é exceção da exceção da exceção só da exceção, né? O resto batalhou e batalha vem junto com formação, com atualização, com academia e com estudo. E eu viajei muito para fora e morei fora muitos anos para adquirir seu conhecimento. Primeiro eu morei na Europa para estudar francês, depois fiz especialização nos Estados Unidos, fiz o meu mestrado quando não tinha mestrado, só não tinha MBA no Brasil ainda na década de 90. Fui professor de um cara conhecido que é o Peter Drucker. Tive aula com ele na Peter Drucker School of Business. Para um jovem que está começando a empreender, no momento de hoje que a gente sabe que o mundo online e offline vão estar juntos daqui para frente, qual é 3 conselhos ou o que você achar necessário que você dá de lambuja para esse jovem? É o seguinte, não vai na onda de ninguém, vai na tua onda, né? Todas as vezes que eu cometi erros e grandes erros na vida, e estou tentando aprender sobre eles ainda, eu fui na onda do foguete que não era o meu. Fui pelo motivo financeiro, que quando vem na frente, na minha história, não me ajudou a ter sucesso nenhum, e fui para fazer só coisa que não estava no meu coração e na minha alma. O segundo conselho, entender que você que é jovem hoje, vive tecnologia com uma facilidade muito maior do que nós e do que eu, que tenho 52 anos, mas a vida não está na tecnologia, né? A vida pode te prender só no universo que faz você não ver a vida que está no mundo acontecendo. E hoje o jovem que vive muito de forma tecnológica e dentro da sua tecnologia, às vezes não está escutando o seu chamare, o seu vocare para a vida. Eu acho que a gente tem essa valorização até hoje do propósito, né? De entender qual que é o papel que a gente tem na sociedade. Isso. E acho que essa geração, ela está trazendo muito mais. Eu vi uma frase outro dia, Fê, que era assim, eu vim da geração do show me the money, né? Que era o que se falava, a gente
vem aqui, você tinha que ganhar 1 milhão antes de fazer 30 anos, não era nem 40, você ganhar 1 milhão antes dos 30, senão você não era bem sucedido. E agora estamos falando que a gente está na geração do show me the meaning, né? Isso. Porque se não tiver propósito, se não fizer sentido, acaba muitas vezes se perdendo, né? Porque o meaning é o verdadeiro. Eu sempre falo, se você quer empreender, encontra a sua verdade, porque a verdade só dos outros é deles, não é sua. E a frase aí que está nos Instagram de todo mundo é: construa o seu sonho, porque se você ajudar alguém a construir o deles, não vai ser o seu, alguma coisa assim. É mais ou menos isso é show me the meaning mesmo. A minha sócia na época não conseguia entender que o mercado se comportava de outra maneira e ela queria insistir no mesmo posicionamento. E a gente meio que perdeu tempo aí durante uns 45 dias, investindo recurso e continuando a acelerar num caminho que não existia mais por causa da situação da pandemia. Para mim foi desgastante porque eu conseguia enxergar que aquela ação não era uma ação correta, mas estava no âmbito de decisão dela. Continuar acelerando, entendeu? Dentro do que a gente tinha como sócio era uma tomada de decisão dela. Então eu tive, dentro da nossa autonomia, que ficar esperando ela errar até a hora que ela percebesse que realmente aqui era um erro, mas era um desgaste muito grande para a gente continuar executando ações que não faziam mais sentido naquele momento. Em 2019, eu participei da fundação de uma empresa, né? Eu ajudei uma amiga a começar a construir e me tornei sócio dela na construção dessa empresa, que era uma consultoria de estruturação de processo comercial de prospecção ativa. A gente ajudava empresas de tecnologia a trazerem clientes para dentro. E foi um trabalho muito detalhado, muito forte. A gente definiu claramente a ICP, persona, comunicação. Em 2020, a gente já tinha alguns clientes rodando, que a minha sócia na época já tinha conseguido captar. E aí, quando chegou o começo do ano, a gente precisava escalar as nossas vendas, né? E debatemos bastante qual que seria a solução correta até a gente concluir que tinha que ser investir em presença digital, site, redes sociais e tudo mais. A gente colocou isso para rodar, né, com a meta aí de estar com isso pronto logo depois do carnaval do ano passado. Quando o site e as redes sociais ficaram prontas, a gente teve a chegada da pandemia. E foi um momento bastante delicado, porque a nossa persona estava muito bem definida, a comunicação estava muito bem voltada para ela, e o nosso trabalho era ir atrás de clientes dentro das empresas, só que as empresas estavam fechadas, estava todo mundo trabalhando de casa. Então, ir atrás de clientes dentro das empresas não fazia mais sentido naquele momento. A gente precisava entender, né, sem uma noção clara ali de prazo, de quanto tempo a pandemia ia continuar acontecendo, se ia demorar 30 dias para a gente voltar a trabalhar. A gente precisava entender como que o nosso serviço fazia sentido, o que estava acontecendo no mercado. O que a gente resolveu fazer foi ir atrás do mercado, conversamos com alguns parceiros, com alguns clientes, com alguns prospects que não tinham fechado, para a gente entender o que eles estavam entendendo, o que poderia fazer sentido. E quando a gente já tinha uma ideia um pouquinho melhor, a gente fez uma campanha dentro do LinkedIn de um diagnóstico para consultoria. Foi um trabalho super interessante. Internamente a gente teve bastante embate para entender qual seria o novo caminho da empresa, porque era um reposicionamento, né? Um momento novo pedindo um reposicionamento, e a gente tinha inclusive contratado uma pessoa para ajudar a executar todo esse comercial junto com a gente, que depois se tornou sócio da empresa por causa da performance ao longo desse retrabalho todo, né? E o que a gente concluiu no fim? Depois de conversar com o cliente, que é a pessoa que realmente importa para a empresa, a gente viu que a demanda era maior em marketing do que em prospecção ativa, e com isso a gente reposicionou algumas coisas da empresa e refez a comunicação, o site e toda a construção de posicionamento da empresa. É verdade.
Isso também me levou, né, a me reposicionar com relação à empresa. Então eu deixei de ser sócio, abri uma outra empresa e hoje eu trabalho só com a área de treinamento que fazia parte do nosso core e não estava mais dentro desse posicionamento novo. Eles são muitos, são guerreiros. Estão em cada esquina. São pequenos e médios empreendedores que, com muita dificuldade, estão retomando seus negócios e preparando com todo cuidado um ambiente seguro para você. Não deixe o comércio do seu bairro fechar as portas. Compre dos pequenos comerciantes perto da sua casa. Eles dependem de você. Associação Comercial de São Paulo. Há 125 anos trabalhando pelo comércio. Tem aqui umas perguntinhas que a gente faz para os convidados. Passa para ler. Tchan. O que você acha sobre a legalização da maconha, especialmente seu uso recreativo? A legalização para usos medicinais eu sou a favor. Uso recreativo eu sou contra. Você já viu alguém dormindo em sua palestra? Possivelmente eu já dormi e se eu já peguei alguém dormindo, eu não lembro. Agora pega uma rosinha, isso. Você já foi hipnotizado? Não. Gostaria? Gostaria. Pega lá do fundo. Quais mudanças você ainda quer causar em sua vida, mas que ainda não conseguiu? Eu acho que ainda falta, assim, para muitas pessoas e para mim, só pessoalmente, reconhecer muito mais os meus erros no dia a dia. Eu gostaria, assim, de ser mais humilde, de ser mais humano e muitas vezes de ser menos prepotente, né? Só porque eu acho que a gente acaba se fechando e até perdendo oportunidades. Uma mensagem final para quem está te assistindo aqui. Deixa aí um recado final. Você que quer empreender, esquece que a tua ideia não vale nada. O que vale é resolver o seu problema dos outros e principalmente o problema que você tenha vivido. Por isso que no meu Pitch Canvas, a minha metodologia social de pitch, os 5 pontos principais são dor, autoridade, solução, mercado e monetização. O primeiro deles é a dor, o problema a ser resolvido. Então vá atrás de problemas reais que você conheça. Fê, mais uma vez, super obrigada e até o próximo SOS. Um forte abraço. Meu nome é Rubi Andrade, sou aluna da Faculdade do Comércio, curso Sistema para a Internet. Me ajudar, né, cada dia aprender mais, ajudar outras pessoas e ajudar o mundo, né, que vem caminhando para essa transformação digital, utilizando todo o conhecimento, né, que eu obtive até agora, incluindo mais pessoas, né, nesse mundo digital, ajudando as pessoas nos negócios, nos estudos, aplicando o conhecimento. Já que falamos de networking, falamos de propósito, que tal se a gente continuar o nosso networking? Para um segundinho e manda um direct para mim, manda um direct para o Nando. Vamos começar a conversar. Tenho certeza que a gente pode aí começar a desenvolver um novo relacionamento. Porque networking de verdade a gente faz quando não precisa. Porque quando precisa, aí vira a favor. Exatamente. E aí vamos estreitar esse networking, sair dele da rede social, porque networking a gente está aproveitando para se conhecer, para se relacionar e justamente para conhecer os indivíduos do que eles fazem nas suas vidas reais, e essa troca ela se esquenta, se acalora e aí sim vira não essa troca de favores que a Lê falou, vira essa ajuda, que é o que o associativismo promove na vida real. E se você
acredita nisso? Segue! Tem aqui as redes sociais, tem o nosso link do Telegram, tem diversas formas que você pode se conectar conosco e com outras pessoas para você ativar o seu networking de forma estratégica, orgânica e com sentido e com propósito, não é mesmo? Com certeza, Nando. Espero que você tenha gostado desse episódio do SOS Empreendedores, tenha aprendido bastante com a nossa entrevista com o Fernando Seabra e com os nossos tradicionais quadros do Na Prática e do Deu Merda. E te esperamos na semana que vem com um assunto quentíssimo sobre crédito e negociação de dívidas. Ó, já marca aqui os seus amigos porque o assunto é quentíssimo e a gente te espera lá. Terça-feira que vem, 19 horas, estamos te esperando aqui nesse mesmo Bate Canal. Então, até lá!